De janeiro de 2017 a setembro de 2021, foram registrados mais de 60 mil assaltos aqui no estado de Alagoas. E esses dados foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas e divulgados pela agência Tatu. Não bastasse aquela sensação de impotência e as perdas em muitos casos, as vítimas ainda passam pelo trauma de serem agredidas durante o crime, mesmo quando elas não reagem. Esse é um assunto para o nosso consultor em segurança, Enio Bolivar, que vai participar hoje, excepcionalmente online, com o quadro Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, hoje, excepcionalmente, o nosso querido coronel Enio Bolivar está online hoje, muito bem, o nosso querido coronel. Um abraço, coronel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Explica Pra Gente falar em relação a essa questão dos dados, né? Os dados, inclusive, dessa agência Tatu, que faz um parâmetro aí em relação à violência e à situação complicada que vive as pessoas que realmente são vítimas da violência descabida, terrível, que cresce no Brasil inteiro, né? Antes de eu falar com o senhor vai estar nos acompanhando. Antes de falar sobre esse assunto, a gente vai trazer agora um caso que aconteceu agora aqui no bairro do Poço. Um homem de 55 anos foi hospitalizado depois de cair da ponte do Riacho Salgadinho, no bairro do Poço. Aí você deve estar se perguntando, mas isso, você está falando de violência? A pessoa tropeçou, caiu no Riacho Salgadinho? Nada disso. Ele não escorregou. Ou perdeu o equilíbrio e caiu. Nada disso. Ele foi obrigado a pular, não, ele foi empurrado depois que um assaltante roubou o seu relógio e ainda o agrediu. A Beatriz Lacerda nos traz detalhes sobre essa situação. Acompanhe. Avenida da Paz, centro de Maceió, uma área muito frequentada por quem gosta de praticar atividades físicas. E foi por aqui, por esse caminho do Riacho Salgadinho, que um homem de 55 anos fazia atividades. Estava realizando uma caminhada ontem por volta das 4 horas da manhã. O que ele não esperava é que seria surpreendido e agredido por um assaltante. Um homem que se aproximou e pegou o relógio da vítima. Não satisfeito em roubar um relógio de um homem que estava indefeso, 55 anos, caminhando por aqui, sem esbanjar qualquer reação, ele ainda foi obrigado a pular do riacho. E quando pulou, bateu com a cabeça em uma daquelas pedras, machucou a cabeça e ainda quebrou a perna. Esse homem, ele foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital particular aqui de Maceió. A Polícia Militar chegou a realizar rondas aqui pela região, mas o suspeito, ele não foi localizado. Ainda está sendo procurado pela polícia. O que chamou a atenção não foi o assalto por si só, mas sim a crueldade, a maldade que foi feita com essa vítima que estava aqui, em paz, realizando uma simples atividade, quando sofreu esse assalto e ainda foi obrigado a pular dessa altura, se machucando, quebrando até a perna. Os dados da segurança pública dos anos de 2017 até 2021, eles foram analisados pela agência Tatu. E tem um índice que chama a atenção. Você sabe quantas pessoas aqui em Maceió já sofreram esse tipo de espancamento durante ações criminosas? De janeiro de 2017 até setembro deste ano, 2021, foram 257 pessoas, isso mesmo que você escutou. Além delas terem sido roubadas, de conviverem, com aquela sensação de pânico, de medo, ainda foram espancadas, maltratadas de alguma maneira, como esse senhor, que foi obrigado a pular do Riacho de Salgadinho. 257 vítimas que tiveram a sua vida marcada pela maldade, pela crueldade. Quem vai explicar para a gente agora o que se passa na cabeça desse perfil de ladrão, de agressor, é o nosso especialista em segurança, o Enio Bolivar, que vai explicar para a gente o porquê, além de roubar, muitas vezes os criminosos agem dessa maneira. Muito bem, o coronel Enio Bolivar estava acompanhando exatamente a matéria da Beatriz Lacerda. Obrigado, Beatriz, pelas suas informações. 257 casos de agressão gratuita, mesmo que a vítima não reaja, os bandidos acabaram ou batendo muito forte, ou matando, ou até causando graves ferimentos nessas pessoas. O que se deve a isso, hein, coronel? Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, são dados que são alarmantes, porém, isso aí não é uma normalidade. Não é uma coisa que acontece com frequência. Na verdade, são fatos pontuais,
muitas das vezes, em virtude, inclusive, de reação ao assalto, que é o roubo, né? O tipo é o roubo, que você tem a agressão ou tem a arma empunhada para subtrair alguma coisa de alguém. O que a gente acompanha, Wilson, e para todos que estão nos assistindo, é que realmente esses casos eles se tornam fatos públicos e em virtude da violência que é aplicada, mas que a gente está vendo uma redução na criminalidade como um todo. Eu tive o cuidado de consultar o CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital aqui de Maceió, na pessoa do Tenente Coronel Lisiário, com os seus assistentes lá, o Capitão Barros e o Tenente Adolfo, e a gente pôde observar que de 2017 até 2021 houve um decréscimo desse tipo de ação dos bandidos, ou seja, do roubo. O que é que se dá? Por que acontece isso? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o retorno da circulação das pessoas, nós estávamos vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas estavam tolhidas de ir para a rua, os locais estavam fechados, as pessoas não podiam circular livremente, tinham horários pré-estabelecidos, distanciamento. Isso fez com que a bandidagem, a criminalidade também recuasse, porque eles não podiam estar nas ruas e a polícia estava na rua. Então, com o retorno, com a flexibilização, existe uma tendência natural de voltar à normalidade. Quando a gente vai para números reais, e aí se a gente fizer comparativo, nós tínhamos que esses fatos com roubos aconteciam na casa dos 1.000 roubos, dos 700 roubos, 800 roubos, e a gente está aí na casa dos 400, dos 500. Então a gente tem que entender que vai voltar à normalidade. Outro fato interessante que a gente não pode deixar de citar, é que com a pandemia aumentou o desemprego, pessoas precisando de dinheiro, e aí um dos artifícios dessas pessoas, né, que são bandidos, é assaltar, é roubar. Muito bem. Então, o que tem que ficar bem claro, isso, só para a gente finalizar, o que tem que ficar bem claro é que o decréscimo está acontecendo. Existem fatos pontuais em que, infelizmente, esses bandidos, além de assaltar, eles agridem as vítimas. Muito bem, nós temos aqui agora, vamos trazer agora os dados divulgados sobre o número de assaltos nos anos de 2017 até 2020. Vamos trazer também a cartelinha com as informações sobre formas e como, por exemplo, os assaltantes estão agindo aqui no estado de Alagoas. Olha só, de janeiro de 2017 a setembro de 2021, 61.024 casos, Coronel Enio. 217, 16.645. Quer dizer, é uma quantidade grande, claro, que as ocorrências... E outra coisa, fora as ocorrências de que as pessoas acabam não fazendo o boletim de ocorrência, que não entra para as estatísticas da polícia, não é? Verdade, verdade. O que a gente tem aqui, por exemplo, é que em fevereiro, por exemplo, né, em fevereiro de 2017, houveram 1.011 roubos, enquanto que em 2021, 511. Então, é uma redução significativa. Entretanto, eu reafirmo, com a continuidade, a flexibilização das pessoas voltando a circular nas ruas, né? Retornando a circular, a gente vai começar a retornar para números reais, o desemprego. O que é importante a gente aqui falar para a população? Situação de assalto, não reaja. Reagir é a pior das ações. Então não reaja a um assalto. Por quê? Porque você pode, além de ser vítima de uma agressão, você pode ser vítima de um disparo de arma de fogo, você pode ser vítima de uma perfuração de arma branca, de uma faca. Então, a informação e a dica mais importante, Coronel Enio Bolivar, é que essas pessoas, ao fazerem caminhadas, no caso desse senhor de 55 anos, que faz a caminhadinha, já era 4h30 da manhã, que ainda estava escuro e tudo mais, enfim, é não levar nada que possa chamar a atenção para que o bandido possa se aproveitar e ter ali aquele benefício para utilizar aquilo, para vender drogas, para ter aquele produto, equipamento que ele está usando, por exemplo, que muitas pessoas fazem a caminhadinha com um relógio, que às vezes marca o pulso, marca ali os batimentos cardíacos, enfim, e
todo equipamento que tiver, ele vai levar. Seja um tênis, seja uma coisa, que é para fazer dinheiro, para manter o vício, é isso? Principalmente celular. É comum a gente ver as pessoas caminhando nos locais, principalmente local que tem terreno baldio, local que é mal iluminado, e leva celular, leva relógio, leva tênis. O tênis não tem como não ser, Wilson, porque o tênis faz parte do objeto que a pessoa precisa, da vestes que a pessoa precisa para fazer uma caminhada, uma corrida. Mas você não tem necessidade de levar um celular, você não tem necessidade de levar um relógio, uma corrente de ouro, uma aliança. Então evita isso aí, porque isso vai chamar a atenção do bandido. O bandido vai ver a fragilidade, vai ver a oportunidade e vai tentar, em cima disso, fazer a ação dele. Então, com isso aí você evita. É claro, né, que se o bandido tiver com a intenção realmente de abordar, ele vai abordar independentemente. Ele não está vendo nada, mas ele viu a vítima ali, ele vai querer abordar, principalmente se um local mal iluminado, pouca circulação de pessoas. E não reaja. Não reaja porque é a pior das atitudes, é reagir. Muito bem, nós temos outra cartela então, vamos trazer agora aqui para a gente poder trazer para os nossos telespectadores, os assaltos em Alagoas, 257 vítimas espancadas, não é? 121 com uso de arma de brinquedo, que é o simulacro, não é? Nós temos 35.986 pessoas que foram vítimas de assaltos com arma de fogo mesmo, a arma que mata, não é? Então nós temos números muito gritantes, principalmente com o simulacro, né? Diminuiu bastante a questão do simulacro, que é aquela arma de brinquedo que parecida, não é de brinquedo, ela é parecida com a arma de verdade, porque inclusive a legislação, houve uma proibição no Brasil inteiro de que as armas de brinquedo para as crianças, até para não estimular também a violência, tivessem cores fortes que caracterizassem realmente um brinquedo, até para que os bandidos não utilizassem como forma de coação para assaltos. É isso, coronel? É isso. Hoje a arma, o simulacro, ele tem cores predominantes. Na ponta da arma tem que vir na cor laranja ou ela vir na cor azul. Mas o interessante, Wilson, é que na hora do assalto, a pessoa, no momento de estresse, ele não tem como identificar se aquilo ali é uma arma, é um simulacro ou é uma arma de verdade. Então, nessa hipótese aí, ele não pode apostar que é uma arma de brinquedo, um simulacro. Ele tem que entender que naquele momento ali, quem está sob pressão é ele. E ele tem que recuar, manter a calma e fazer o que o bandido está pedindo para fazer naquele momento. Não adianta ele querer reagir, porque primeiro que provavelmente ele não vai estar armado. Segundo, se ele estivesse armado, ali não é um momento ideal para que ele faça esse tipo de reação. Então a linha é tênue. É um momento delicado, aquele momento do anúncio do assalto. Às vezes você só vê a coronha, né, o cabo da arma, e você já não vai apostar que aquilo ali é uma arma de brinquedo ou uma arma real. Você tem que apostar que é uma arma real, para todas as circunstâncias. Muito bem, coronel, muito obrigado pelas dicas. O ideal também é sempre se prevenir, evitar os locais ermos também, evitar os locais que não tenham muita movimentação, né, escuro, à noite, locais já conhecidos, inclusive, de assaltos na cidade. Isso é muito importante. Fazer o possível para não ser pego de surpresa, que o que mais o bandido quer é facilidade e a surpresa também para te pegar desprevenido. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e a sua disponibilidade. Quem quiser também seguir e interagir com o Coronel Enio Bolivar, tá aqui, ó, @Coronel Enio Bolivar, acessa lá nas redes sociais dele, o Instagram, enfim, ele é bastante solícito, você pode tirar dúvidas, detalhes e até trazer informações para o Explica pra gente também e também sugestões, tá? Coronel, um abraço, boa tarde, sucesso, saúde. Obrigado, Wilson, boa tarde a todos.